E aí, família, vamos lá? Tá na hora do aumento. Pois é, eu já havia gravado a matéria falando da Yamazaki, né? Agora é a vez da Fuji, tá? A Fuji Baking, ou no caso a Fuji Pan, tá? Vai aumentar os pães. Ó, saiu até na mídia, tá? Escuta só. Vamos aqui, aumentar aqui. Fuji Panは来年1月1日納品分から食パンや菓子パンなど全体のおよそ3割にあたる254品目を値上げすると発表しました。 Então é isso aí, né? Seguindo a mesma linha da Yamazaki, o aumento da Fujipan vai ser a partir do dia 1º de janeiro, tá? De 2022. Tá. A Fuji Baking também aumentará os preços dos seus pães e dos pãezinhos doces. Tá? A Fuji Baking anunciou que aumentará o preço de 254 produtos, o que é de cerca de 30% do total, como pães e pãezinhos doces, a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Pão, como principalmente preparado, né, tem um preço médio de aumento, tá, de 9,7%. O pão de mesa da série Neo, que tem a média de 8% de aumento. Os pãezinhos doces como o crope preto e o pizza pan, tá, o pão de pizza e o pão delicatessen vão ter uma média de 6,8% no aumento de preço. Então o bicho vai pegar o ano que vem, hein? Tem jeito. O preço internacional da farinha de trigo e dos óleos e das gorduras, os principais matérias-primas, aumentarão fortemente devido à crescente demanda global e as intempéries nas áreas de produção. Além de intempéries que eles falam assim, dependendo pode dar algum problema, né? No caso assim, chuva demais ou seca, aí dá problema, né? Diz a lenda, tá? Que esse é um dos motivos que está subindo o preço. Além das despesas com as matérias de embalagem e os custos de distribuição. Então essas são as alegações, no caso assim, da Fuji para poder aumentar o preço dos seus pães. Então, além da Yamazaki, a Fuji também agora, tá? E aqui no Japão, algum momento da vida das pessoas, para quem vive aqui no Japão, que consome pães ou algum outros produtos assim, já comeu um pão da Fuji, da mesma forma que já deve ter comido um pão da Yamazaki também, tá? Então, nessa brincadeira toda, tá? Então, vai ter que amargar com mais esse aumento, tá? Infelizmente. O que eu posso falar para você em questão de economia, tá? Os supermercados, as redes de supermercados aqui do Japão, o que eles estão fazendo? Eles estão começando a investir nas linhas próprias de pães, tá? Só para você ter uma ideia, o Ion, ele tá com a linha nova, ele renovou a linha, tá? Ele tinha uma linha de pães só do Ion e ele deu uma renovada, né? Tanto que, pelo menos aqui no Ion de Seki, né, do estado de Gifu, a média tá 88 ienes, tá? O pacote do pão, né, de 8 fatias, é o que eu compro de 8 fatias. Mas a média, né, da linha deles é de 70 ienes a 88 ienes, que é muito mais barato do que da Fuji e da Yamazaki, tá? Igual no caso da Fuji, a média do pacote deles é 120 ienes. Então você vê que o pão do Ion é muito mais barato, tá? E o pão deles o pão do Ion é bom, é gostoso. Mesma coisa o supermercado Bicha. Então, o supermercado Bicha, ele colocou uma linha de pães só deles. E o pão do Bicha é muito bacana, tá? É muito bacana, assim, é muito gostoso também, tá? Um pão macio. E ele tem vários tipos de segmentos de pão. Tem pão normal, pão um pouco mais, como é que se fala assim, mais assadinho. Ele tem o pão integral também, tá? Só para você ter ideia, o preço do pacote do pão integral deles, o que costuma sair 200 ienes, de 180 para cima nos outros locais, tá? No Bicha, olha eu fazendo jabá pro Bicha, tá saindo Ryakoen o pacote do pão integral. Então você vê que é muito barato. Igual a rede de supermercado que eu falo assim, né? Rede de farmácia, tá? Eu falo assim, supermercado, porque aqui no Japão
a farmácia aqui do Japão parece um shopping. Você entra lá, tem parte de carne para vender, tem parte de refrigerante para vender, tem parte de hortifruti para vender, tá? Por incrível que pareça. As farmácias do Japão deram uma inovada tão grande que tem eletrônicos lá dentro para vender, tem uma série de coisas, né? Então, assim, é quase um shopping ali dentro, né? Só faltou um pouco daquela parte dos home centers, de prateleiras. Tirou isso aí, meu, tem o que tem dentro de uma farmácia aqui no Japão, é o que tem dentro de um supermercado normal, tá? Então não tem muita diferença. A única diferença assim, é a quantidade de coisas. O supermercado tem muito mais itens alimentícios para vender do que o da farmácia, mas ainda assim tem muita coisa, tá? Igual nessa farmácia da rede Genki, eles estão vendendo pães deles ali também, tá? O pão, caso assim, o pão integral, a Hyakoen também. Então aquela velha história assim, você consegue dar uma escapada nesses preços mais altos olhando os pães de outras redes. Então vale a pena dar uma pesquisada, tá? É a mesma coisa o Valor, da onde que eu moro, tá? O Valor, da onde que eu moro, ele tem sua panificadora própria ali dentro, né? Então nessa brincadeira toda eles conseguem fazer os próprios pães e vender ali, e eles fazem baguete. A baguete dos caras é muito boa e vende a Hyakoen. Então uma baguete mais ou menos assim desse tamanho, tá? Show de bola, tá? Assadinha ali no dia, fresquinha, gostosa, né? Então vale muito a pena você dar uma pesquisada assim, vai nos lugares, dê uma olhada, em vez de só você chegar, entrar lá e pegar o pacote e sair, tá? Porque vale a pena assim, você dar uma verificada, porque você consegue pagar muito mais barato em relação aos outros pães, igual a média, né? A Fuji ou da Yamazaki, desculpa, a garganta tá pegando, né? A média do pacote deles é 120, 130, dependendo do estabelecimento, até 140 ienes. Nisso vai para quanto? 150, 160, dependendo, até 170 no pacote do pão. É caro, pô, né? Se você parar para ver, né? E pão é praticamente assim, determinadas famílias é todo dia, tá? Então, sim, acaba saindo caro no final do mês, né? Essa brincadeira toda. Mas vida que se segue, tá? E só vou dar o spoiler de uma outra matéria, tá? Que eu vou colocar lá no ar hoje ainda. Não coloquei no ar, eu vou colocar lá no ar. Os preços dos combustíveis vão continuar subindo no Japão, tá? Só o spoiler. Por que eu falo isso? Por causa de uma matéria que eu li em relação às produtoras, no caso assim, que fazem a extração do petróleo, tá? Eu vou colocar essa matéria lá, mas já fica a dica: os preços até dezembro, que eu falo assim, até o final de dezembro vão continuar subindo no Japão os combustíveis. Então nós vamos amargar assim um final de ano assim meio bravo, tá? Em questão de aumentos, um aumento atrás do outro, infelizmente. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.